Fala galera, beleza? Hoje o assunto é motor. Sim, somente motor, não é motobomba. Quer saber mais? Vem comigo. Então galera, já vou começar o vídeo falando um pouco da diferença entre esses dois tipos de motores, tá? Por quê? Esse daqui no caso é um motor da WEG, tá? O Jet Pump, que ele é destinado a bombas d'água, tá? Então ele é exclusivo para bombas d'água. Já esse motor aqui, ele já tem diversas aplicações, pode ter aplicações hidráulicas e etc, tá? Para sistemas hidráulicos, para bombas hidráulicas, enfim. Essa daqui é para bomba d'água, tá? Então, agora que vocês sabem a diferença basicamente desses dois motores que eu trouxe aqui para vocês, eu vou falar um pouco da aplicação de motores em geral. Então, como todo mundo deve saber, basicamente o motor serve para levar realmente energia, tá? E quando eu falo energia, eu não falo de energia elétrica, tá? Para alguma determinada bomba, né? Seja bomba hidráulica, seja bomba de água e etc. Como eu falei, tá? Depende do motor. Então, esse basicamente é o conceito do motor e vocês devem saber. E agora, o que eu preciso saber para dimensionar um motor? Quando eu vou comprar um desse? Quando eu vou comprar um desse? Eu sei que esse daqui é para bomba d'água, esse daqui para diversas aplicações, mas basicamente você precisa entender o seu projeto. Isso, tá, galera? Vou colocar um adendo aqui no canal. Isso serve para qualquer produto. Antes de você realmente comprar ou dimensionar um produto, você precisa entender e saber sua necessidade e a necessidade do seu projeto. Isso seja parte elétrica, parte hidráulica, parte de potência, vazão, pressão. Isso não estou falando de motor, tá? Estou falando em geral. Então, no caso dos motores, não vai ser diferente nesse caso. Por quê? Você vai ter que entender qual produto que você vai agregar a ele, se é uma bomba d'água, se é uma bomba hidráulica, se você vai precisar se é um motor de alta rotação, baixa rotação, isso eu vou falar um pouco mais para frente. Enfim, depois que você reuniu todas essas informações, você vai precisar dimensionar a partir do modelo que te atende naquilo ali, ok? E aí você vai ver preço, vai ver parte estrutural e etc. Mas você primeiro precisa entender seu projeto, beleza? E aí o primeiro ponto para você diferenciar os motores, tá? Qual é a diferença entre motor monofásico e motor trifásico, que no caso você vai entender na sua aplicação, tá? Que você vai ter da sua rede elétrica, beleza? Então, o motor monofásico, basicamente, ele tem uma fase, por isso que ele chama monofásico. Então, os fios dele, né, no caso aqui, eles são compostos por uma fase e um neutro. E ele pode chegar de 110, né, 127 volts até 220 volts, beleza? Ou 240, tá? Que é a nomenclatura melhor aí, tá bom? E o trifásico, ele é composto de 3 fases. Então, você tem 3 fios de fase mais um neutro e você consegue chegar a 220, 380 ou 480 volts, beleza? No trifásico. Então, e realmente você precisa chegar... eu posso colocar um motor trifásico na minha rede monofásica? Não, para você, se você tem 3 fios de fase no seu motor, então você também vai precisar de 3 fios de alimentação da sua rede elétrica, tá bom? Então, realmente essa é a diferença entre trifásico e monofásico, e quem já utiliza uma rede elétrica trifásica provavelmente já vai saber disso, ok? Então, onde normalmente se utiliza um motor trifásico, tá? O monofásico é uma aplicação mais comum que você tem dentro da sua casa. Normalmente as pessoas já conhecem, tá? Que a tomada, a lâmpada e etc. é monofásico, e o trifásico é para justamente aplicações industriais, né, onde exige mais energia, onde até o 220 normalmente monofásico já não dá conta. Então você precisa de mais energia, aí você adere ao trifásico. E aí o outro ponto que você precisa saber para mensurar também o seu motor é a diferença entre motor de baixa e alta rotação, tá? Como o próprio nome já diz, um trabalha com rotação baixa em torno de 1.700 RPM e o outro trabalha numa rotação mais alta por volta de 3.000 a 3.500 RPM, beleza? Isso
Onde eu vou aplicar um outro? Normalmente um motor de baixa rotação, ele tem mais força, tá? Quando a gente fala de quilograma-força por centímetro quadrado, que é o que mede a potência, né, de um motor, né? Depois a gente entrar mais a fundo se vocês quiserem, deixa aí nos comentários se você quiser que eu falo exclusivamente disso, tá? Mas quando a gente fala de quilograma-força por centímetro quadrado, normalmente os motores de baixa rotação tem mais força do que o motor de alta rotação. O motor de baixa rotação, eles usam 4 polos, ok? Normalmente, isso eu estou falando num geral, tá? Isso pode mudar de um para outro, enfim. Normalmente, o motor de baixa rotação, ele se utiliza 4 polos e o motor de alta rotação vai se utilizar 2 polos, tá bom? Eu vou dar um tipo de aplicação onde a gente pode decidir sem ser por força, tá? Que é no caso de uma betoneira, tá? Não tem muito a ver com o que a gente fala aqui no canal, mas é um estilo de motor que talvez você precise, ok? Para você ter uma betoneira, você não pode colocar um motor talvez de alta rotação, justamente porque ela vai ficar muito rápido lá, então você precisa de um motor de baixa rotação para que gire na maneira que você queira ali, beleza? E como eu vou saber exatamente o motor para eu escolher, tá? Basicamente você vai pegar o produto que você vai acoplar nele, então vou dar um exemplo de uma bomba hidráulica, tá? Então você vai entrar na tabela, você vai saber quanto de fluido você vai querer bombear a tantos litros por minuto e etc. E aí dentro da tabela do seu fornecedor, né, da marca que você mais gosta, enfim, você vai dimensionar o motor a partir daquilo ali, tá? Então basicamente é isso. Para você, o que você precisa saber para o motor são suas aplicações, se ela atende o seu projeto e qual é o melhor dimensionamento, qual é o melhor motor para aquele produto que você vai colocar acoplado a ele. E agora vamos falar um pouco de grau de proteção, tá? Esse daqui, por exemplo, é um motor aberto, então ele tem um grau de proteção que não aguenta tantas coisas como um motor igual a esse, que é um motor blindado, beleza? Poxa, mas então por que eu não pego esse de cara? Porque às vezes você não precisa de um motor blindado, entendeu? O motor, quando você vai pegar um motor fechado, blindado assim, é quando você vai ter um excesso, né? Quando você vai expor esse motor a excesso de poeira e excesso de água, ok? Então cada um tem seus graus de proteção, que é IP21, IP55, IP65, e, enfim, isso quem quiser dar se você quiser um vídeo falando só sobre graus de proteção, independente do produto, também deixa aí nos comentários, mas isso é um assunto para outro vídeo também, mas basicamente você precisa entender a que grau você precisa. Eu vou dar um exemplo, é a mesma coisa de você comprar um carro muito, muito legal e você poder, ou um carro super veloz e você poder andar somente a 30 por hora na sua rua, entendeu? Então não vai fazer diferença você comprar um carro extremamente veloz se você só pode andar, se você tem uma limitação de 30 por hora. É a mesma coisa do motor, se você quiser, ou melhor, do grau de proteção desse motor. Então, se você vai pegar um blindado, você vai realmente expor ele às coisas que o motor blindado oferece proteção. Senão, se adere a um motor que não tem um grau de proteção tão alto. E mais uma coisa, galera, falando também em projeto, o que você precisa saber para você dimensionar um motor é a aplicabilidade dele. O que quer dizer isso, tá? Existem motores elétricos e motores a combustão. Eu acho que todo mundo já deve entender o que eu estou falando, mas motor elétrico é justamente o que você vai ligar na sua rede elétrica e ele vai funcionar. Mas vamos supor, você trabalha numa lavoura, numa plantação e a sua rede elétrica está, sei lá, a quilômetros de distância. Você vai puxar uma extensão gigantesca? Não tem como. Então você vai ter que trabalhar com motor a combustão justamente para que você tenha essa mobilidade, tá? E obviamente você vai, numa aplicação comum, escolher a elétrica justamente porque a energia elétrica, ok, ela é mais barata que a energia a combustão, ok? O que você vai pagar para sua concessionária é mais barato do que você vai pagar num diesel, numa gasolina e etc, tá bom? Então, resumindo tudo, antes de você comprar um motor, primeiro verifique seu projeto, verifique o que você vai acoplar nesse motor e para qual objetivo. Depois você vai reunir todas as outras informações, como rotação, como grau de proteção,
como a aplicação, se vai ser combustão, se vai ser elétrico, se vai ser trifásico, se vai ser monofásico. E depois de você ter tudo isso, você vai ver o melhor dimensionamento para o produto que você vai acoplar, beleza? Depois disso não tem erro para comprar o motor. Aí é só escolher a marca que você queira, o preço que você queira, inclusive para você fazer toda essa pesquisa, você pode entrar no site aqui da Mérito Comercial, que vão ter produtos incríveis que você vai gostar de diversas marcas, diversos modelos, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente está fazendo um conteúdo super legal, especialmente e pensando em você, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, quer ver algum produto ou quer falar um pouco mais sobre grau de proteção, sobre rede hidráulica, rede elétrica e etc., deixa o comentário aí. E se você precisar de uma ajuda, entre em contato com a gente através dos nossos canais de atendimento, que vão ter especialistas que sabem e querem te atender, tá bom? E mais uma coisa que é para fechar esse vídeo com chave de ouro, tá, galera? Que é justamente, se você quer comprar esse motor ou esse ou qualquer outro produto aqui na loja, entra no link aí da descrição, faz o cadastro, que a gente tem um cupom exclusivo de desconto. Por hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!